O anime começa nos apresentando a capital deste mundo chamada Cidade Labirinto, e é assim chamada porque se parece muito com um labirinto. O narrador explica que, embora a Cidade Labirinto seja conhecida como uma terra de oportunidades para as pessoas, é também um lugar muito perigoso, cheio de riscos, e você nunca sabe o que pode estar esperando por você em cada caminho que você segue. Nos primeiros segundos, somos apresentados a um cara chamado Nick. Nick é um renomado espadachim de guerra pertencente a um grupo popular de aventureiros chamados Mestres da Guerra, um clã bem conhecido da Cidade do Labirinto. Nick também é nosso protagonista principal e ele nos explica que sua vida está em um lugar muito bom agora, e tem a namorada mais linda, que também sonha que ele e todo o seu grupo de aventureiros em breve alcançarão as mais altas patentes, algo que ele deseja desde que se lembra. Mas de repente, o líder do grupo chamado Argus, aleatoriamente expulsou Nick do clã sem motivo aparente. O mestre de cerimônias ficou confuso e perguntou por que ele fez isso com ele, mas Argus deu desculpas ridículas dizendo que ele lutou como um cão e que ele não traz o suficiente para a mesa. Nick estava absolutamente devastado e não conseguia acreditar no que acabara de acontecer, e explica como sempre viu Argus como uma figura paterna, já que nunca teve uma enquanto crescia. Ele decide se encontrar com sua namorada para talvez animá-lo um pouco durante este momento triste, mas como ele foi expulso da festa, ela diz que é melhor eles terminarem agora, já que ela não quer namorar ninguém. Nick fica em total silêncio na cafeteria por um tempo mesmo depois que ela se foi. Ele acabou de perceber que a garota estava com ele apenas por interesse em estar ao redor do grupo Mestres da Guerra, e tudo isso o atingiu como uma tonelada de tijolos. Ele fez o que provavelmente todo homem faria. Decidiu se trancar em seu quarto e se tornou um otaku solitário, fantasiando sobre sua ídolo da internet chamada Agatha. Nick ficou obcecado por ela apenas para se distrair de sua própria realidade do que aconteceu há alguns meses, e decide se tornar seu maior fã, dedicando todo o seu tempo e admiração a Agatha. Mas para entender por que ele se apaixonou por Agatha, somos levados de volta a momentos depois de ele ter sido abandonado por sua namorada. Então vemos o protagonista que continua a sentir um vazio no coração e não entende por que todos o traíram, especialmente Argus. Vemos outro momento entre Argus e Nick, e Argus diz a Nick que o chutou porque acha que Nick pensa que é melhor que ele, e que Nick estava começando a assumir o papel de líder do grupo, o que deixou Argus com raiva e quis impedir Nick de dar ordens aos outros. Mas enquanto o protagonista continua de coração partido pensando nesses eventos do passado, uma linda garota de cabelo azul chega do lado de fora na chuva torrencial onde Nick estava sentado, e ela tenta encorajar Nick a se animar e que há mais na vida do que isso. Ele diz a Agatha que isso foi a única coisa que o fez feliz, mas nesse momento, ela lhe dá um ingresso para seu primeiro show e diz a Nick que ela é na verdade uma idol em ascensão. Ele recusa a oferta de ir ao show dela, mas quando ela se afasta, promete que isso o fará sentir-se melhor. Depois vemos Nick no evento torcendo por ela e ela se tornou o mundo dele, como a única coisa que tirou sua mente de ser abandonado pelas pessoas que ele amava, e agora finalmente encontrou outra paixão que ele adora. Ele também comprou vários souvenirs e produtos que foram vendidos no evento, e cobre todo o seu quarto com itens e pôsteres de fã de Agatha. Mas de repente, Nick percebe que ficou sem dinheiro para comprar outras coisas que precisa como comida e roupas, e não pode mais viver na Cidade Labirinto sem ser um aventureiro. Então ele decide aparecer no lugar onde todos os aventureiros novatos se encontrarão pela primeira vez. E ele está à procura de criar um novo grupo, mas Nick só quer que este grupo ganhe dinheiro e volte a ser um fã solitário. E babando por Agatha de novo, mas isso é algo que ele não vai admitir para os outros. Quando ele entra, encontra um menino de nível 1 e Nick tenta conversar com ele, mas à medida que se aproxima, Argus estava falando dentro da cabeça de Nick e pode ouvir a voz do velho dizendo que ele não está preparado para ser um líder de um grupo de aventureiros e que ele é muito fraco e inútil para todos, o que faz Nick perder completamente o interesse em falar com o novato. Nesse momento, outro cara rouba o novato e ele se junta a outro grupo. E Argus de alguma forma fez o pobre Nick parecer ridículo sem nem estar lá. Nick passou o dia inteiro fazendo o papel de bobo no encontro de iniciantes e está incrivelmente triste por saber que não conseguiu nenhum sucesso em criar um novo grupo, e perdeu completamente sua autoestima e confiança devido às últimas palavras de Argus para ele. O único desejo de Nick agora era de alguma forma se vingar de Argus, mas Nick acha isso incrivelmente difícil de fazer, pois ele não consegue encontrar outro grupo lendário como o anterior, e não tem esperança de encontrar novos amigos. Em vez disso, Nick apenas senta sozinho com uma bebida e quer ficar sozinho. Enquanto está no bar, ele observa enquanto os outros estão todos celebrando seus novos grupos de aventureiros, e tudo está ótimo para o resto das pessoas no bar. Mas logo depois, 3 pessoas entram no bar e todos se sentam na mesma mesa que Nick, já que era a única mesa livre no restaurante. Foi uma situação bem estranha, já que nenhum deles realmente conversou entre si quando Nick percebeu que eles não faziam parte de nenhum grupo ou da mesma festa. Além disso, Nick observa que um dos estranhos é essa garota misteriosa que tem uma bengala mágica com uma pedra preciosa. Ela parece bastante peculiar, mas sua presença ilumina a sala e Nick explica como, de todos, ela se destaca como um polegar dolorido. Ele começa a tirar suas próprias conclusões sobre quem todos eles podem ser e começa com a garota que ele acredita ser uma mágica.
Por outro lado, o outro membro do grupo é um clérigo que já está bastante bêbado, e segundo Nick, tudo indica que ele estava no clube, já que ainda se pode sentir o perfume feminino nele, e ele parece profundamente triste. E então temos o terceiro membro, que é outra garota e também faz parte da raça dos dragões, tornando-a meio dragão e meio humana. Com isso resolvido, a garçonete traz mais bebidas para a mesa, e nesse momento Nick pega sua bebida e decide fazer um brinde, mas é um brinde a si mesmo, dizendo que não se importa com Argus, sua linda ex-namorada ou os bons e velhos tempos de ser um mestre aventureiro. No final do seu brinde, ele bate o copo na mesa gritando bem alto que nunca mais confiará em ninguém, mas ao mesmo tempo os outros três que estavam sentados à mesa disseram exatamente a mesma coisa, e Nick ficou chocado. O anime então nos dá um breve histórico sobre esses três outros personagens, e por que eles não confiam mais em ninguém, assim como Nick. Começando pela feiticeira chamada Tiana. Ela é uma garota fofa e de bom coração, estudando como se tornar uma maga, e hoje é apenas um dia normal de treinamento de seus poderes. Mas após o treino, ela foi abordada pelo diretor da escola, que a informa que, embora tenha dominado todos os elementos da magia, ela ainda é muito humilde, e diz que deveria se sentir orgulhosa de si mesma, pois Tiana se tornou a feiticeira mais poderosa de toda a escola. Então, com isso, Tiana deixa a escola naquele dia de muito bom humor, e está satisfeita com tudo o que conseguiu alcançar com sua magia. Depois disso, ela vai até um restaurante próximo e pergunta à recepcionista se seu noivo chamado Alex já estava lá, e a recepcionista disse que sim, mas também tenta explicar para Tiana que outra garota esteve aqui, mas ela não ouviu. Então Tiana decide não dar atenção ao que ela disse, e quando entra no local, lá vê seu noivo Alex, que já estava sentado com outra garota chamada Lynn. No entanto, Tiana senta-se à mesma mesa e muito alegremente diz a Alex que ela foi nomeada a melhor maga da escola, e que foi a única que conseguiu lançar o feitiço de relâmpago em uma idade jovem. Mas Alex não presta atenção a isso, e começa a mentir sobre sua própria noiva. Ele diz a Tiana que ouviu rumores sobre ela intimidar Lynn por ser uma plebeia, e também acrescenta que Tiana aparentemente estava seduzindo os professores, assim ganhando notas extras em suas provas e conseguindo a aprovação do próprio diretor, o que irrita muito Tiana, pois essas são todas mentiras descaradas inventadas por Alex. Ela pede a ambos que parem com tudo isso, mas Alex não escuta e ainda está muito bravo com ela, e começa a dizer que também se sente insultado porque ela é melhor que ele em mágica, apesar de ser apenas uma mulher. Santo Cristo, esse cara deve ter um complexo de inferioridade, pois demonstra muita energia de baixa autoestima. Meu amigo não consegue lidar com uma mulher de verdade. Mas sim, para resumir, Alex simplesmente não consegue acreditar que uma garota é melhor do que ele em quase todos os aspectos e odeia isso em Tiana, especialmente porque é sua própria namorada. Então ele continua a reprovar ela com esses rumores inventados e termina seu relacionamento com Tiana, dizendo que está melhor com Lynn. Depois, ficamos sabendo que Tiana e Alex ficaram noivos, e que eles só estavam noivos devido às relações familiares entre suas famílias. E isso foi arranjado por elas. E depois de ouvir que eles terminaram, isso fez com que Tiana recebesse rejeição do pai e também de toda a família por ter falhado nesse compromisso com Alex. Então, devido a esse ato, eles a excluíram da casa da família, e agora ela não tem outra opção a não ser deixar a cidade. Mais tarde, ela chega ao que teria sido sua nova casa de casal recém-casado. Depois, ela percebe que está completamente sozinha e foi traída por seus entes queridos e própria família. Tudo porque ela é uma maga incrível que simplesmente acontece de ser melhor que os outros, e assim, faz com que as pessoas a odeiem sem razão aparente. Depois de tudo o que passou, isso deu a Tiana um certo olhar diabólico nos olhos, já que ela não confia mais em ninguém e isso faz com que as pessoas tenham medo dela e nem sequer olhem em sua direção. E se acontecer de olharem como este barman fez, apenas gritarão e correrão instantaneamente, pois ela parece tão feroz e hostil para qualquer um que ela olhe. Tiana não entende por que isso acontece e tenta sorrir mais, mas nada parece apagar aquela expressão de seu rosto após ser tratada mal pelas pessoas que amava. Ela também ficou sem dinheiro assim como Nick e não teve mais apoio de sua família nobre, então tentou conseguir trabalho, mas todos a rejeitam. Ela estava voltando para casa sem encontrar trabalho e de repente encontrou um anúncio para apostar em corridas dizendo que ela ficará rica rapidamente. Na sua primeira aposta, ela ganhou, mas depois quis continuar apostando e apostou em muitas outras corridas, mas devido ao seu vício, acabou perdendo tudo o que tinha. Tiana agora está muito triste e extremamente decepcionada consigo mesma. Ela se pergunta o que vai acontecer com ela agora e então sai mais uma vez, mas desta vez descobre sobre o Clube dos Novatos Aventureiros e começa sua jornada para encontrar o Clube dos Aventureiros. Enquanto ela estava olhando para aquele anúncio, um homem se aproximou oferecendo um lugar em seu grupo, mas quando a garota se virou para olhá-lo, seu olhar assustou tanto o homem que ele saiu correndo. E essa é a história de como ela acabou chegando ao bar. Depois de Tiana, Nick pergunta ao clérigo como ele também acabou aqui e ele se apresenta como Zen. Ele vem de outra cidade famosa antes de chegar ao labirinto. Na cidade anterior, há o templo do deus Medler e o lugar onde ele costumava trabalhar como sacerdote. Uma vez, foi muito amado por todos os habitantes devido ao seu coração bondoso e ao cuidado com todos na cidade.
Além disso, uma menina da família nobre chamada Merle é tratada como uma princesa, e ela frequentemente traz algumas ervas para Zen. E naquele mesmo dia à noite ele estava trabalhando com essas ervas, mas Merle entra e traz muitas mais ervas para ele, e ele agradece por ela ajudá-lo. Logo depois ela o pega pela mão e pergunta se ele gosta dela também. Isso surpreende Zen, e ele responde dizendo que ela ainda é muito jovem para ele, e que deve encontrar alguém da mesma idade. Ele é um homem muito querido que fez um voto de se tornar um sacerdote da cidade, e portanto, ordena que ela volte agora, pois já é tarde, e diz que ela não pode sair com ninguém. Depois de ouvir isso, a garota fica irritada, e após trocar algumas palavras fortes, ela sai correndo gritando dizendo que o odeia muito. Ela agora tem um plano para se vingar de Zen por rejeitar seu amor e quer sabotar sua posição como sacerdote da cidade. Após um dia normal, Zen estava conversando com um dos habitantes da cidade sobre sua promoção para se tornar o que é conhecido como o Alto Clérigo, e tudo estava bem até que as autoridades chegaram de repente para prendê-lo. O plano de Merle havia sido bem sucedido, já que ela inventou um plano inteiro para arruinar sua reputação, dizendo que ele tentou se aproximar dela. Depois disso, ficou claro que isso satisfez seu desejo de vingança. Isso deixou Zen muito triste e decepcionado, já que ele era claramente inocente e mesmo assim ainda o levaram para a prisão e o mantiveram lá por 3 meses. Depois de ser preso, ele foi banido de sua própria cidade, e então foi visitar uma velha amiga que não sabia o que tinha acontecido, então ela o deixou passar a noite em sua casa, e naquela mesma noite tiveram um encontro muito amoroso. No dia seguinte, essa mulher lhe oferece comida, enquanto também recomenda que ele vá para a cidade de Labirinto, e tente se tornar um aventureiro lá. É isso que ela acredita que o ajudará a esquecer as coisas, e tudo o que aconteceu com ele. No entanto, ela insiste que ele saia agora e comece sua nova vida em outro lugar, pois é uma pessoa ótima e ainda é jovem, devendo ter sonhos e aspirações. Ela diz que ele pode provar seus talentos em outros lugares do mundo. Além disso, a mulher lhe dá algo que, segundo ela, outro inquilino havia deixado para trás em uma determinada noite, e entrega alguns itens valiosos de aventureiro para que ele possa desenvolver suas habilidades, já que ele é apenas um clérigo. Depois disso, ele começou a procurar uma nova vida e esqueceu-se de alguma vez ter sido um padre nobre. Por isso, Zen gosta de beber e estar com diferentes mulheres. No entanto, Nick diz ao grupo que espera que essas não sejam apenas histórias de bêbados e que sejam realmente precisas. Mas para provar que está falando sério, Zen diz que depois de sair deste bar, ele vai direto para a arena para matar o rei demônio da cidade Labirinto e ficar rico. No entanto, no início, Nick não dá importância a isso e não presta muita atenção ao que ela está dizendo. Depois, Nick diz à garota dragão chamada Karen que é a vez dela contar sua história de como ela acabou aqui, então ela começa a explicar que algo de grande importância foi roubado dela e a pessoa que o tomou foi alguém que ela nunca pensou que a trairia, mas como ela está bêbada, ela começa a divagar sobre outras coisas aleatórias de sua vida e continua a beber. Mas, nesse momento, Nick cai em um sonho e acorda no dia seguinte na casa de Tiana. Quando ele acorda, pensa que deve ter sonhado em encontrar outros aventureiros solitários, mas de repente as mesmas pessoas que ele conheceu já estavam na sala com ele e agora ele se lembra de tudo. Aparentemente nenhum deles sabe como todos acabaram ali, mas como são estranhos uns para os outros e não estão em uma equipe oficial, Tiana gentilmente pede que todos saiam. Então os outros saem da casa dela sem mais perguntas. Enquanto saem, Nick diz para eles pararem de repente e ele começa a dar-lhes uma pequena ajuda moral, assim como aquela ídolo Agatha fez por ele quando ele estava deprimido. Após a pequena fala de Nick, ele sugere que, se os 4 não confiam mais na humanidade, então que tal confiarem apenas uns nos outros e se tornarem o grupo definitivo em busca de vingança contra todos que os abandonaram? Todos concordam, pois não tem nada a perder. E mais tarde, eles chegam a um lugar onde uma mulher os recebe. Ela reconhece o protagonista, pois ele já pertenceu ao famoso grupo Mestres da Guerra. Além disso, essa senhora afirma que entre eles há um sobrevivente que teria escapado de forma milagrosa, tendo saído de um labirinto de classe C, e a pessoa de quem ela estava realmente falando era Karen, a estranha garota dragão. Ela fica tímida, mas admite que saiu viva e o grupo se orgulha dela. Depois que a mulher pergunta que nome eles querem dar ao novo grupo, Nick decide chamar seu novo grupo de Os Sobreviventes. Depois disso, eles têm sua primeira reunião oficial como grupo, e Nick propõe que o grupo tenha 3 leis para que tudo corra bem e ninguém possa quebrar essas leis. E a primeira lei seria que ninguém pode envergonhar outra pessoa por seus hobbies favoritos. A segunda é manter um olho nas finanças do grupo. E a terceira é sempre voltar vivo após suas aventuras. Após dizer as regras, Nick informa que ele será o responsável por gerenciar o dinheiro do grupo sob a supervisão de Tiana, e o padre cuidará do cofre e manterá o tesouro seguro. Mas devido a questões de confiança anteriores, eles começam a protestar e discutir como Nick seria o mais beneficiado com o trabalho árduo deles se ele for o responsável por gerenciar o dinheiro. Então eles começam a discutir um assunto muito importante, que é como eles podem confiar uns nos outros. E é verdade que todos são estranhos e, portanto, ainda estão desconfiados. Mas de certa forma todos concordam em deixar suas emoções do passado para trás e começar a confiar mais uma vez, pois não tem nada a perder desta vez. E todos se encontraram no bar, então precisam mudar de opinião. Caso contrário, a vida deles será a mesma, e ficarão miseráveis o dia todo. Assim, eles terminam com a conversa. Mudando de cenário, o grupo vai para sua primeira missão, um labirinto classe G chamado Viscous Aqueduct.
Como eles são considerados um grupo iniciante, eles só podem fazer mais 2 labirintos e terão que derrotar seus chefes para subir de classificação para a classe F. Então o protagonista explica aos outros que não será muito difícil, já que esses labirintos de classe G são basicamente terrenos de treinamento para os novos aventureiros entenderem como funcionam os labirintos. E enquanto entram no templo, eles encontram uma gosma que será a primeira presa que eles caçaram. Então, quando param para observar, o protagonista explica a eles que, embora os slimes pareçam inofensivos, eles podem comer praticamente qualquer coisa que encontrarem pelo caminho. E à medida que comem, crescem para um tamanho maior e alguns cresceram tanto que podem atacar fazendas e comer vacas dos fazendeiros. No entanto, Nick também lhes diz o quão fácil é eliminar os slimes bebês, porque tudo o que você precisa fazer é extrair a joia de seus corpos. Com isso, o grupo continua a ir mais fundo no labirinto. Enquanto isso, Nick pensa sobre como foi bom ele ter criado o grupo, e enquanto continuam a caçar slimes, eles perguntam mais a Nick sobre os monstros neste labirinto de classe G, e ele disse: são principalmente slimes e goblins, mas o labirinto de classe A terá a luta contra o chefe Senhor dos Demônios, e todas as guildas de aventureiros estarão tentando vencer o labirinto de classe A. Ele os avisa que, embora esses slimes sejam pequenos, eles ainda podem lançar partes dos slimes em você, então ele os avisa para nunca abaixarem a guarda, mas Tiana continua a acreditar que eles são inofensivos, e momentos depois, um slime a ataca, e ela recebe um merecido karma instantâneo. Tiana fica furiosa com o slime Kun e tenta atacá-lo, mas como ela não foi cuidadosa ao mirar seus poderes mágicos, ela direcionou o ataque para Karen. Então essas duas garotas começaram a ter uma pequena discussão porque, segundo Karin, ela começou a não confiar que Tiana fosse cuidadosa. Então ela avisa para não atacá-la novamente, pois caso contrário ela responderá com um sopro de fogo, já que ela é o dragão. Continuando. O grupo continua a alcançar o topo do primeiro labirinto e onde Zen percebe um slime gigante. Nick diz a eles que isso seria conhecido como o chefe slime. Então, sem hesitação, Tiana rapidamente lança um poderoso feitiço de adaga de gelo contra o slime louco, fazendo-o explodir. Mas, felizmente, ninguém mais se machuca e eles conseguem pegar a gema do monstro, que podem trocar por dinheiro. Depois de serem lançados para fora do labirinto, Nick aproveita essa oportunidade para organizar o grupo e atribuir as posições corretas a cada pessoa. Então ele começa mostrando todos os seus componentes e decide que deve ser o líder em situações de combate, e como um aventureiro anterior, ele pode liderar uma exploração de qualquer labirinto. Entretanto, ele não tem ideia sobre feitiços ou cura mágica. Ele também não pode usar armas pesadas como a Karen. Ele então sugere aos outros que façam o mesmo e contem a todos suas fraquezas como um gesto de confiança para o grupo com o objetivo de conhecerem os limites uns dos outros. Mas como ainda são apenas desconhecidos, o resto do grupo está achando difícil contar a todos suas fraquezas. Depois, Nick explica que eles não precisam fazer isso agora, mas ele estava bem em deixar todos saberem sua fraqueza, já que essa é a única maneira de começar a ganhar confiança em seu grupo. Depois, Zen ouve Nick e aproveita a oportunidade para falar sobre suas habilidades como curandeiro, mas disse que sua fraqueza é tudo menos magia de cura. E Tiana se levanta e fica na frente de Karen, aproveitando a oportunidade para pedir desculpas pelo que aconteceu e então explica a todos suas maiores habilidades, que são magia de vento e água junto com seu poderoso ataque de raio. Mas ela não é boa em magia de fogo, e não consegue fazer as coisas que Karin consegue fazer. E ela também enfatiza que está completamente vulnerável a ataques próximos e não sabe como usar as armas dos outros. Karen não consegue lidar com o fato de que Tiana é tão legal, e quando ela se senta, Tiana está com frio no meio da floresta, então ela espirra e cospe fogo, fazendo uma mini fogueira para Tiana, mas ela grita com ela dizendo que estava na verdade mirando no rosto dela, o que faz o grupo rir. Depois de aprender as fraquezas um do outro, eles exploram a floresta para encontrar a entrada para o próximo labirinto. Enquanto faziam isso, eles se deparam com o território dos goblins. É aí que Nick mostra seus verdadeiros talentos e derrota muitos goblins em questão de segundos, chocando o resto do grupo. Para encontrar mais gemas e subir de nível o grupo, Tiana faz um feitiço de detecção mágica e informa aos outros que há mais goblins e que ela pode detectá-los a mais de 500 metros de distância. Zen diz a ela que não é muito comum conseguir detectar outras fontes mágicas de tão longe, já que Zen estuda todas as artes mágicas. Depois disso, eles entram em uma grande discussão sobre Nick e como Nick tem subestimado suas verdadeiras forças para o resto do grupo. E eles concordam que a verdadeira fraqueza de Nick é esconder sua verdadeira força e não ter um grande ego ou autoestima suficiente, pois ele é realmente muito mais forte do que demonstra ser. E Karin percebe que ele só deixou um goblin para ela matar entre todos. Mas enquanto eles discutem, Tiana nos avisa que ela acabou de detectar outra fonte mágica muito poderosa vindo de dentro da floresta dos goblins. No entanto, é tão forte que não pode ser apenas um goblin. Nick os alerta que pode ser um ogro, ou até mesmo um hobgoblin evoluído. Ele lhes diz que essas criaturas são incrivelmente difíceis de derrotar, mesmo em equipe, pois os outros são muito inexperientes e todos podem morrer se tomarem a decisão errada. Nick acrescenta que tudo dependerá dele e de Karin, já que todos os goblins e ogros evoluídos são muito resistentes a feitiços mágicos. Portanto, Zen e Tiana só poderiam ser úteis como distração, enquanto Nick e Karin atacam os monstros com força bruta e habilidades de combate. No entanto, com a espada pesada de Karin, eles podem ter uma chance de derrotar o monstro, então ela será a melhor aposta deles. Eles então seguem para o covil do monstro e veem um bando de goblins protegendo o gigante ogro. Karin faz o que Nick propõe e assume a liderança enquanto os outros a seguem.
Então Zen junto com Tiana são responsáveis por dar suporte de cura e aumento enquanto mantém distância. Enquanto isso, Nick lida com os pequenos goblins e Karin funde uma poderosa magia de fogo em sua espada e a ergue no ar. Depois ela desce a espada para dar seu golpe final contra o Michi, monstro. Ela consegue derrotá-lo e o divide em dois. Eles agora precisam extrair todos os chifres dos goblins. Nick estava tendo dificuldades para puxar os chifres dos goblins e acidentalmente cai enquanto empurra Karin, o que quebrou seu pingente especial. A história muda para um breve flashback onde Karin é vista em um mercado de rua olhando para o mesmo colar que ela não podia pagar. Do nada, o comerciante começou a acusá-la de arranhar o pingente. Enquanto ele exigia que Karin pagasse por isso, um aventureiro chamado Kalius interveio e expôs os esquemas do homem. Em troca de não relatar o incidente às autoridades, o comerciante foi forçado a dar o colar de graça. Ao fazer isso, Karin não poderia estar mais feliz e prometeu sua lealdade a Kalius, o homem que ela acreditava ser um herói. Para retribuir a gentileza de Kalius, Karin sempre se jogaria na linha de frente sempre que invadissem uma masmorra. Apesar de tudo, Karin nunca sentiu que estava sendo explorada por ser do tipo dragão. Isso até que um dia, o homem que ela tinha em alta consideração provou que ela estava errada. Enquanto ela lentamente perdia a consciência por causa do veneno da cobra gigante, Kalius desferiu o golpe final e matou o monstro. Depois de obter seu núcleo, Kalius e seus supostos camaradas a deixaram para morrer. Como se sua situação já não fosse deplorável o suficiente, Kalius roubou a gema do Rei Dragão, a joia sagrada para o povo dragão que ela foi encarregada de manter segura enquanto vivesse. Os dias se passaram e ela ainda não conseguia encontrar nenhuma pista sobre o paradeiro de Kalius. Assim, ela parou de procurá-lo. Enquanto seguia com sua vida, Karin encontrou Fif, o aventureiro conhecido por ser o melhor de todos os tempos. Com sua força sobre-humana, o clã permitiu que ele explorasse labirintos sozinho. Além de ganhar atenção por suas aventuras ousadas, Fif também era um famoso entusiasta de comida. Para resumir, ele foi basicamente a razão pela qual Karin encontrou conforto na comida. Vamos falar a verdade. Qual a melhor maneira de esquecer seus problemas do que lembrando a si mesmo que a comida é uma companhia melhor do que os humanos? No entanto, assim como Nick, ou mais especificamente todos os outros, ela decidiu encontrar um emprego para suportar seu amor pela comida. De volta ao presente, Nick é flagrado ficando todo agitado enquanto procura o mesmo colar para substituir o pingente quebrado. Vivendo sua melhor vida como otaku, Nick encontrou Agathe na loja. Sentado no mesmo lugar onde se conheceram pela primeira vez, Nick conta a Agathe sobre seu problema. Ela então o aconselha a não pensar demais nas coisas e apenas permanecer um bom amigo para Karin. Mais tarde naquele dia, Nick finalmente se aproxima de Karin e descobre que ela não está chateada com o pingente quebrado. Ela acrescenta que, comparado à sua vida anterior, está aproveitando as coisas como estão agora. Parece que os sobreviventes foram promovidos para a categoria F, recebendo assim sua justa parte de atenção dos outros aventureiros. Começando bem, eles se reúnem para comemorar suas pequenas vitórias. Nesse momento, a senhora Vilma convoca a equipe, oferecendo um trabalho para explorar o labirinto de vínculos e procurar a espada sagrada, Espada de Vínculo. Uma vez dentro do labirinto de vínculos, eles são recebidos por monstros criados por humanos que foram torrados pelas chamas da Karin. Seguindo o mapa que a guilda forneceu anteriormente, a equipe chega a um corredor vazio com uma única luz. Nick toma a iniciativa de verificar a área até que a parede se abra, levando-os para um grande corredor. Tiana ativa sua busca mágica e confirma que o caminho está livre. Para seu choque, alguém acende as luzes e uma voz estranha dá boas-vindas à sua chegada. Olhando ao redor, eles encontram um dispositivo de onde vem o som. Nick duvida que é a arma que estão procurando, já que não tem nenhuma lâmina anexada a ela. Descontente com sua declaração, o dispositivo revela que ele é, de fato, a espada de Bond. Enquanto eles continuam discutindo, Bond lhes diz que ele recompensa aqueles que valorizam a integridade e a amizade. Além disso, ele afirma que, além de ser uma espada lendária, ele é uma arma espiritual de nível angelical. Enquanto Bond continua falando sobre como ele é bom para limpar masmorras, Nick e os outros confessam que planejam vendê-lo. Enquanto Bond expressa sua frustração, Nick o pega usando o emoji de cara com boca de dinheiro. Tudo se complica quando o sistema de guardião ativa, despertando seu protetor, Emal Magolem. Imediatamente, Bond avisa os sobreviventes que o guardião não os deixará partir a menos que o derrotem. Tiana lança sua dança de estalactites apenas para o Golem devolver os fragmentos de gelo, atingindo Karin no processo. Nick imediatamente intervém e ordena que sua equipe recue. Enfrentando o inimigo sozinho, ele tenta cortar seu corpo, mas é um esforço inútil. Nesse momento, Bond revela que o Golem é resistente a danos físicos. Por esse motivo, Bond sugere que Nick ative seu poder e o use contra o Golem. Embora ele consiga ativar a espada, ela se recusa a responder totalmente à pequena conexão de Nick com sua equipe. Depois o Golem ataca Nick, jogando seu corpo em um buraco no chão. Com Zen aumentando seu mana, Tiana tenta parar o monstro, congelando seu corpo. Karin, por outro lado, tenta resgatar Nick. Ele pede desculpas a Karin por ter quebrado algo precioso para ela, ao que ela explica que ele não precisa se desculpar.
Como ela mesma diz, agora que o colar está quebrado, isso a ajudou a parar de se prender ao passado e seguir em frente. Naquele momento, Bond diz a Nick para tentar ativá-lo novamente. Enquanto Tiana e Zen aceitam lentamente sua morte, uma entidade superior criada a partir da fusão dos corpos de Nick e Karin emerge do chão. Com suas habilidades combinadas e força de vontade reforçada, o Golem sofre uma derrota esmagadora. Depois de passar por todo o trabalho de provar que o poder da amizade é real, eles são informados de que a espada é uma falsificação. No entanto, a senhora Wilma informa que eles ainda serão pagos, para seu grande alívio. As coisas tomam um rumo inesperado quando um jovem aparece dentro da guilda, apresentando-se como Kizuna, a forma humana da espada sagrada. E assim, a equipe dá as boas-vindas ao seu mais novo membro. Assim, Tiana sonha com seu antigo instrutor cuja carreira foi comprometida quando ele se envolveu no escândalo armado por seu ex-noivo. Enquanto Karin e Zen acordam reprimindo suas emoções, Nick grita de terror quando sua ex-namorada Claudine aparece em seu sonho. Acontece que é causado pela telepatia de Kizuna, que eles têm usado ocasionalmente como um meio de comunicação. Algum tempo depois, eles encontram outro ogro. Para mostrar suas habilidades de combate, Kizuna decide conceder-lhes uma pausa no trabalho, enfrentando o monstro sozinho. Usando sua técnica paralela, ele invoca um duplicado e rapidamente derrota o ogro. Os membros reconhecem suas habilidades até que Kizuna admite que sua telepatia lhe permite emprestar resistência e poder mágico deles. Ele então revela que possui as habilidades de esgrima dos guerreiros que o empunharam antes. Apesar de Kizuna agir todo arrogante, eles acreditam que ele pode ser um trunfo para o grupo deles. Indo almoçar fora, o coração de Nick pula um pouco quando Kuran os leva ao mesmo restaurante que apareceu em seu sonho. Curiosamente, ele vê Claudine dentro, aparentemente atacando sua nova vítima. Usando o mesmo truque que usou em Nick, ele intercepta a farsa de sua ex-namorada e salva o rapaz inocente. Depois de descobrir seus esquemas, Claudine sai imediatamente do lugar. Mais tarde, a vigarista retorna, jogando uma cerveja gelada na cabeça de Nick. Com seu líder de partido Leão do Corpo Tigre de Ferro, Claudine tenta provocá-lo a lutar com Nick. No entanto, a piada recai sobre ela quando Nick revela que Claudine supostamente deixaria o grupo deles se tivesse conseguido enganar o rapaz. Levando a briga pra fora, Leon pede desculpas a Nick, afirmando que planeja expulsar Claudine depois de atrair inúmeros problemas por ser uma grande golpista. Leon também expressa seu interesse em trabalhar com Nick, parabenizando-o por se juntar aos sobreviventes e extorquir os membros. Irritado com as afirmações dele, Nick dá uma boa surra no tipo tigre até que Beck, o subordinado de Leon, o derruba. Nesse momento, Kuran entra na confusão, dando ao outro cara um gostinho do seu próprio remédio. De repente, a senhora Wilma e a recepcionista entram em cena, não necessariamente para parar a briga, mas para sugerir resolver as coisas entre eles à moda dos aventureiros. Portanto, Leon desafia Nick para o tradicional desafio de aritmética sem luvas. Para nos ajudar a compreender melhor esse desafio, a aritmética sem luvas envolve 10 rodadas de luta. Enquanto os participantes trocam golpes dentro do ringue, seus respectivos parceiros resolverão simultaneamente algumas questões de matemática. Em termos simples, quem pontuar mais alto no teste concede ao seu lutador um soco grátis no oponente. Infelizmente, Kuran, que é péssimo em matemática, é colocado contra a mulher que adora contar dinheiro, Claudine, zombando dele como o elo mais fraco do sobrevivente. Nos próximos dias, os membros ajudam Kuran a estudar para o duelo que se aproxima. Enquanto isso, Zen está ocupado pulando de bar em bar. Para constar, junto com Tiana, Zen preenche todos os requisitos de ter uma história trágica que se encaixa em um vilão. Mas ei, ele escolheu liberar suas emoções reprimidas de uma maneira diferente. É então revelado que Zen não só gostava de conhecer mulheres diferentes, mas também investigou Iron Tiger Corps e descobriu sobre suas operações ilegais. Com isso, os sobreviventes preparam um plano de contingência para vencer o duelo e eventualmente descobrir as jogadas sujas de seus oponentes. O dia para o duelo de aritmética finalmente chega. Conforme os lutadores se enfrentam no ringue, Kuran começa a responder as perguntas até que ela termina primeiro, para sua alegria. No entanto, sua felicidade dura pouco quando é anunciado que Claudine acertou a maioria das perguntas, concedendo a Leon seu primeiro soco em Nick. Após levar um soco no estômago, Nick recebe um forte gancho de direita no segundo round, deixando Kuran em pânico de preocupação. Enquanto isso, Leon continua ganhando tempo apenas esquivando dos socos de Nick até o final do terceiro round, que termina a favor do primeiro. Incapaz de localizar qualquer pessoa suspeita por perto, Tiana pensa em uma maneira de atraí-lo, e então ela sugere deixar os participantes do teste responderem as perguntas restantes de uma só vez. Embora perder a aposta signifique que o derrotado receberá todos os 7 socos de penalidade, Nick aceita o desafio. A senhora Wilma concorda enquanto Kuran e Claudine retomam sua batalha cabeça a cabeça. Seguindo a mudança nas regras, Tiana sinaliza Zen e Kizuna para se juntarem a ela enquanto tentam pegar o culpado em flagrante. Acontece que a outra parte usa pedras telepáticas com Beck, fornecendo as respostas para Claudine. No final, as autoridades prendem o corpo do Tigre de Ferro por trapaça e, em breve, por outros crimes que ainda não vieram à tona. Com Claudine presa, vários homens foram salvos de sofrer desilusões amorosas e perder suas economias.
Em outro lugar, Leon é interrogado por seu envolvimento com um tesouro que está desaparecido há anos. Alegando que a espada nem sequer apareceu no mercado negro, o guarda ameaça submeter Leon à tortura. Para poupá-lo do trabalho de procurá-la, Leon invoca a arma, a espada da evolução ruinosa. Após ganhar muito dinheiro com a luta sem luvas, os sobreviventes fazem uma pausa. Nick e Kizuna se juntam a Tiana no cassino para experimentar o melhor sorvete servido lá, apenas para serem informados de que está esgotado. Com um olhar presunçoso no rosto, Tiana pega todas as fichas dos jogadores. Danny, namorado de Agathe, sai da mesa de cartas, irritado com sua perda. De repente, as pessoas começam a correr quando Leon, que se transformou em um monstro e escapou da masmorra ao ativar o poder da espada, começa a destruir tudo. Procurando por Nick, ele esbarra em Tiana, que não acredita no que vê ao perceber a verdadeira identidade do monstro. Falando de Leon, ele revela que sua transformação aprimorou seu olfato a ponto de poder sentir mentiras. Ele ameaça esmagar Tiana caso ela minta sobre o paradeiro de Nick. Naquele instante, Tiana diz a Leon que mantê-la refém não faz sentido, afirmando que os sobreviventes não são amigos, mas apenas um bando de pessoas paranoicas que se uniram devido à sua profunda desconfiança na humanidade. Assim que Leon baixa a guarda, Tiana lança um ataque surpresa e corre para a saída. Para seu choque, Leon parece ileso, alcançando-a rapidamente. Tiana ordena que Danny leve Agathe e fuja imediatamente. Sozinha com Leon, Tiana afirma que Nick não vai salvá-la, e ele percebe que ela não está mentindo sobre suas alegações. Pensando que manter Tiana viva não serve para nenhum propósito, Leon decide simplesmente eliminá-la. Não muito tempo depois de acharem que Nick não iria aparecer, ele bloqueia o ataque de Leon com Kizuna em forma de espada. A evolução detecta instantaneamente a presença de Bond, levando Leon a ativar todo o seu poder. Num piscar de olhos, Leon evolui para um monstro muito mais feroz. Como resposta, Nick e Tiana tentam testar sua amizade, e eis que eles conseguem se fundir em um só corpo. O guerreiro 2 em 1 tenta conter Leon, que está incapaz de controlar sua mente e corpo. Contra sua vontade, Leon fica descontrolado, ferindo civis inocentes no processo. Ele continua a lutar contra a evolução em uma tentativa vã de se libertar e provar que não é um mal absoluto. Leon lentamente sucumbe à lavagem cerebral da evolução, explorando as emoções de seu portador para seus propósitos sombrios. Ao ver uma oportunidade, Tiana e Nick envolvem o corpo de Leon com as cartas anti-magia do cassino, trazendo-o de volta ao normal. Mais tarde naquela noite, Nick visita Leon na prisão. Nick diz a ele que eles já selaram a evolução. Ele acrescenta que ele e Tiana estavam cientes de que Leon tentou desesperadamente não matar ninguém, apesar de estar sob o controle da Evolution. A série nos leva a outro flashback quando Agathe ainda era conhecida pelo seu verdadeiro nome, Belle Huggins. Ela ajudou no trabalho no bar do Donnie, e ocasionalmente cantava quando tinha chance. Mal sabia ela que um produtor musical estava passando pela área, e o resto é história. No momento em que foi descoberta para ser uma idol e viu Idol se apresentando no palco, ela sabia que estava destinada a ser como eles. Tudo era arco-íris e borboletas até que seu namorado começou a mostrar suas verdadeiras cores. Os negócios do Donnie foram por água abaixo, e ele ficou desesperado para salvar seu ganha-pão. Sabendo muito bem que Agathe estava ganhando muito sendo uma idol, Donnie continuou pedindo dinheiro emprestado a ela. Não demorou muito para ele se viciar em jogos de azar e, coincidentemente, ele encontrou a própria rainha do jogo, Tiana. Desconhecendo a fusão de Tiana e Nick, quando a cavaleira fez sua grande entrada e derrotou Leon, Agathe sentiu algo crescer em seu coração. A partir de então, ela passou a admirar a cavaleira como um modelo a seguir e a chamá-la de Senhora Paladina. Voltando ao presente, Donnie recebe dinheiro suficiente para cobrir suas dívidas em troca de terminar seu relacionamento com Agathe. Como parte do acordo, ele deve tratar Agathe como uma estranha se eles se encontrarem na rua. Alguns dias depois, Agathe faz um show para seu retorno, acreditando seu retorno à deusa que conheceu no cassino. Em pouco tempo, Nick percebe que ela está falando sobre eles, sobre o qual ele não sabe exatamente o que sentir. Para começar o show, Agathe canta uma nova música dedicada à sua senhora paladina. Parece que uma criatura desconhecida chamada Homem que Anda está supostamente causando preocupações pela cidade. Obcecada pelo Homem que Anda, que é retratado como um monstro sequestrando as crianças, está Kizuna. Enquanto seus camaradas não acreditam que tal criatura exista, Olivia, uma repórter e aventureira, expressa seu interesse no Homem que Anda, pedindo-lhes que a contatem quando presenciarem qualquer avistamento suspeito. A noite cai. Nick e Kizuna são vistos saindo felizes de um show quando o último sente que Zen está em perigo. Os amigos do show procuram por ele apressadamente até encontrarem o conhecido Homem Andante em um beco. Kizuna avança contra a criatura misteriosa, mas infelizmente perde de vista seu alvo. Depois disso, Zen, aparentemente protegendo uma jovem garota, aparece. Conhecida como Reina, a garota afirma que seu agressor era realmente o Stepping Man, ressaltando que sua mãe tem investigado a existência do culpado. Zen diz a todos que acredita na declaração de Reina e até elogia a coragem da mãe dela. Curiosamente, Reina pede a Zen para aceitá-la como sua aprendiz, ao que Nick imediatamente intervém, já que ouviu o mesmo cenário antes. Surpreendentemente, Zen está calmo e sereno ao recusar o pedido dela, sugerindo que ela descanse para clarear a mente. Enquanto Reina espera pelo menos abraçar Zen, eles a impedem de fazer isso.
Zen então lembra a Reina que ela não deve se aproximar dele até que ela se torne adulta. Indo para os arredores da cidade do labirinto, os sobreviventes entram em uma guilda conhecida por ter caçadores de recompensas em vez de aventureiros. Lá, eles perguntam à recepcionista por qualquer pista sobre a identidade do Stepping Man. Como eles não dão informações sobre grandes recompensas a novos aventureiros, a recepcionista decide que eles devem aceitar uma missão de nível intermediário e capturar um homem chamado Rei. Enquanto discutem a recompensa, Ash, um dos caçadores, parece chateado com os aventureiros assumindo seus trabalhos, sugerindo que eles deveriam se limitar a caçar goblins. Enquanto Ash propõe uma aposta, Tiana bate uma bolsa de moedas na mesa, apostando no sucesso deles em trazer Hale para a guilda. A caminho de seu destino, os sobreviventes são avisados pelo porteiro para ficarem fora do caminho de Nalgarva. Mais tarde, eles encontram um grupo de bandidos que facilmente dominam, obtendo informações sobre a localização de Hale. Continuando sua busca, Zen não pode deixar de se sentir incomodado ao ver as condições de vida das pessoas na área. Pouco depois, eles conseguem encontrar Hale e capturá-lo com pouco ou nenhum esforço. Quando estão prestes a ir embora, Nalgarva, outro ex-sacerdote, os intercepta, revelando que Hale é seu paciente por ter contraído a doença do demônio amarelo. Eles mencionam a recompensa pela cabeça de Hale, forçando Nalgarva a entregá-lo. Como esperado, Kizuna aproveita a oportunidade para perguntar sobre o Homem Andarilho. Enquanto eles não conseguem nada de Nalgarva, Hale informa sobre um repórter distribuindo doces e conversando com crianças nas ruas. De volta a Kilda, Tiana pega o dinheiro das apostas e oferece uma bebida para todos. Na manhã seguinte, o recepcionista lhes dá o pagamento junto com os arquivos do caso relacionados ao Homem Andarilho. Nesse momento, Olivia aparece entrevistando a criança desavisada. Após ouvir os sentimentos de Kizuna e Corin sobre seu primeiro encontro com o Homem Passo a Passo e Olivia, Nick confronta o repórter. Quando ele começa a interrogar Olivia, ela escapa pulando pelo telhado, deixando inúteis os esforços de Corin e Tiana para guardar as saídas. Algum tempo depois, a mãe de Reina, Ada, os cumprimenta e expressa sua gratidão por salvar sua filha. Parece que Ada é bastante famosa entre os aventureiros, já que Nick diz que ela tem classificação A. Ada também conhece Quinta, compartilhando que este agora tem classificação S. De repente, Reina novamente expressa o desejo de se tornar aprendiz de Zen. Pelo visto, Zen tem mantido uma fachada ao confessar que desenvolveu uma fobia de garotas jovens como Reina. Quando ela pergunta a Zen por que ele a salvou, ele diz que qualquer um teria feito o mesmo. No entanto, Zen admite que ele próprio ficou surpreso, pensando que um dia poderia superar seu medo. Depois de se abrir sobre seu passado doloroso, a discussão deles muda para o problema urgente. Para derrotar Stepping Man, Nick implora a Ada que os ensine a vencer uma força formidável. Para começar, Ada oferece a eles uma bebida de cogumelo que pode liberar suas habilidades mágicas latentes. Em seguida, após uma rápida conversa motivacional, eles passam por um treinamento físico intenso, projetado para permitir que lutem contra o Stepping Man no ar. Falando do inimigo, os sobreviventes encontram o Homem Passo novamente, e embora ele consiga escapar, eles começam a pensar que Olivia pode não ser a culpada. Pensando que o sequestrador usa algumas ferramentas mágicas antigas, Nick visita Leon. Em troca de alguns pãezinhos no vapor, Leon menciona a Joia do Rei da Ilusão que pode alterar a presença e aparência de alguém. Para combater as ilusões, Leon revela que eles só precisam confrontar o inimigo descobrindo o nome do usuário. Após a investigação de Zen e Tiana, eles conseguem restringir a zona inimiga, levando-os de volta aos arredores da cidade. Para a decepção deles, o porteiro dá uma atualização sobre casos aleatórios, deixando-os em situação delicada. Andando em meio a uma forte neblina, Olivia ataca Nick. Enquanto ele mostra o resultado de seu treinamento com Ada, Olivia o acusa de ser o homem que anda. Kizuna usa seu paralelo para enfrentá-la, apenas para ser contrariado pela mesma técnica. Nick chama seu nome, mas nada acontece, e assim, eles têm uma conversa sentados. De acordo com Olivia, ela é realmente uma repórter e também é conhecida como Stepping Man. Para esclarecer as coisas, Olivia apenas compartilhou o mesmo título, pois era chamada assim quando era uma aventureira em tempo integral. Ao confirmar que nenhum deles é a pessoa responsável pelo sequestro de crianças, ambas as partes decidem trabalhar juntas para encontrar o verdadeiro culpado. Em outro lugar, Olivia e os sobreviventes param na última vítima do homem que anda na esperança de encontrar algo que possa acelerar sua investigação. Examinando o cadáver da pobre garota, Zen descobre um fragmento de gema do Rei da Ilusão sob o corpo da criança. Quando Olivia quebra a gema, uma marca queimada aparece no braço da menina, e traços do tratamento para a doença do Diabo Amarelo se manifestam. Analisando o arquivo do caso da vítima, eles percebem que as evidências apontam para um local que já visitaram. Nesse momento, Zen percebe que podem ter encontrado o Homem dos Passos. A cena seguinte mostra Nick enfrentando o Homem dos Passos em combate 1 a 1. Assim que ele chama seu oponente pelo nome, a ilusão se desfaz, revelando o rosto do ex-sacerdote Nalgarva. Como os dois aparentemente estão em pé de igualdade, Nick consegue fazer Nalgarva cair em sua armadilha, cercando-o com os sobreviventes. Quando Zen lhe pergunta por que ele espalhou a doença do Diabo Amarelo, Nalgarva revela que sua filha morreu devido a isso. Para piorar as coisas, as pessoas começaram a espalhar rumores de que sua filha estava pulando de um relacionamento para outro, quando se dizia que a doença era transmitida sexualmente.
Bem, a verdade é que a filha dela entrou em contato com o sangue infectado de um dos pacientes de Nalgarva, enquanto ela estava principalmente tentando copiar o que seu pai fazia como médico. Recusando-se a deixar a morte dela ser em vão, Nalgarva procurou desesperadamente uma cura, mesmo que isso significasse sacrificar crianças inocentes. Zen ataca Nalgarva por ignorar a dor indescritível que suas vítimas e suas famílias sentiram. Impenitente, Nalgarva explode em uma risada maníaca, afirmando que se livrar dele não mudará nada. Enquanto eles entram em uma discussão acalorada, Kizuna alerta os outros que alguém está vindo. Um cavaleiro vestindo armadura completa tenta silenciar Nalgarva perfurando seu corpo. Zen tenta curar Nalgarva, mas logo é lançado ao chão. Furiosos, Kuran e Tiana lançam um ataque simultâneo, mas sem sucesso, pois são facilmente derrotados. Olivia entra em cena para ganhar tempo para eles, chamando o inimigo de Máscara Branca. Surpreendentemente, ela consegue bloquear sua lâmina com as mãos nuas. Indo com tudo no ataque, Olivia distrai Máscara Branca, dando a Nick e Zen tempo suficiente para fundirem seus corpos em um só. Percebendo que seus adversários possuem uma relíquia semelhante, Máscara Branca prende Olivia em uma magia. Barreira para impedi-la de interferir. Aparentemente, a barreira está cheia de pressão que em breve esmagará seu corpo enquanto ela permanecer dentro. Eles tentam salvar Olivia, mas são interrompidos por Máscara Branca rapidamente. Sobrecarregado pela força esmagadora do inimigo, o Guerreiro 2 em 1 aproveita a velocidade de Nick, explorando o ponto vulnerável da Máscara Branca. Com o cavaleiro totalmente focado em seu oponente, a barreira enfraquece, dando a Olivia a chance de escapar. Ela tenta distrair a Máscara Branca novamente, e assim que o inimigo acredita que finalmente leva a melhor, Bond o apunhala no rosto. Impressionado que alguém prova estar à altura de suas habilidades, a Máscara Branca foge do local e provoca uma explosão massiva no prédio. Felizmente, eles só sofreram ferimentos leves, embora o caso de Nalgarva possa ser diferente. Sabendo muito bem que ele vai morrer devido à maldição da Máscara Branca ou por ser infectado pela doença do Diabo Amarelo, Nalgarva os aconselha a sair antes que o prédio desmorone. Zin lança um feitiço para pelo menos distrair Nalgarva da dor antes de escaparem do local. Enquanto os sobreviventes se sentem aliviados após resolverem o mistério por trás do Stepping Man, Olivia os alerta sobre uma ameaça maior. Com White Mask à solta e a alta probabilidade de que alguém mais poderoso o controle, Olivia os aconselha a não baixar a guarda. No final, ela revela sua verdadeira natureza. Além de ser repórter, aventureira e Stepping Man, ela também é uma arma antidemônio de nível espírito chamada Espada da Prowess. Após o incidente com o Homem que Anda, os sobreviventes caem em profunda melancolia. Assim, Nick se lembra do rosto do bandido que assassinou seus pais. Se não fosse por Argus, ele teria morrido e deixado o sacrifício da sua família em vão. Depois de salvar Nick do agressor, Argus o aceitou como membro das artes de batalha incontáveis. Mesmo que Nick já tenha sido expulso do clã, ele ainda guarda a adaga quebrada que Argus lhe deu. Enquanto isso, Zin age um pouco como o sucessor de Nalgarva ao administrar uma clínica no mesmo vilarejo assolado pela pobreza. Em retrospectiva, ele realmente não sabe se está fazendo isso para prestar suas homenagens ou apenas para se satisfazer. Ainda assim, Zin está feliz em ajudar quem precisar. Tiana, por outro lado, se vê constantemente acordando no meio da noite. Ela tenta relaxar voltando a jogar, mas estranhamente ganhar já não a satisfaz mais. Kuren, que sempre usa um sorriso quando se encontram dentro da guilda, percebe que não esqueceu completamente de Kalius. Não importa o quanto ela tente deixar tudo no passado, ela quer fazê-lo pagar por roubar a gema do Rei Dragão. Mais tarde ela encontra o mesmo comerciante fazendo o mesmo truque com uma menina. Na hora, o homem se encolhe ao ver Kuren, finalmente deixando a menina ir embora. Nesse momento, Nick e os outros chamam sua atenção, pedindo que ela se junte a eles para assistir ao festival. No caminho para se divertir após muito tempo, Olivia aparece correndo para alcançá-los. Com suas travessuras sem fim, Tiana lê as notícias antes que Olivia possa falar sobre a ressurreição do deus demônio das trevas. Finalmente deixando de lado suas brincadeiras, Olivia explica que White Mask pode estar envolvido nisso. Ela também fala sobre encontrar o mercado negro onde a Pedra do Rei das Ilusões foi vendida. Quando Olivia volta ao seu estado usual, Kuren pergunta se há a possibilidade de a Pedra do Rei Dragão ter acabado no mercado negro também. Para fazê-la se sentir melhor, seus camaradas sugerem transformar a busca pela joia sagrada em uma missão para os sobreviventes. E assim, a equipe está de volta, toda animada para correr atrás dos vilões. Em outro lugar, Kizuna e Olivia trocam opiniões como ambos artefatos que sobreviverão aos sobreviventes. Como Olivia sente que estão faltando em ambição, Kizuna acha que ainda tem um longo caminho a percorrer para fortalecer sua determinação. Dito isso, eles têm fé suficiente em seu potencial, acreditando que podem derrotar o demônio deus das trevas e talvez salvar o mundo. Obrigado por assistir, assista a este próximo vídeo. E até a próxima, meus colegas mestres de enredo, cuidem-se.